Olá, boa noite, eu sou o Genival Xavier. Vocês ativam o sininho, opção todas, e todo vídeo que o YouTube divulgar para vocês vão ver em tempo real. Só falar Genival Xavier já aparece os vídeos, aí vocês ativam o canal. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre Gálatas capítulo 5, versículo 19. Veja o que está escrito: ora, as obras da carne são manifestadas, as quais são a prostituição, e a impureza, a lascívia. Veja versículo 20, Gálatas 5. A idolatria, feitiçaria, as inimizade, as contendas, os ciúmes, as iras, as façoeis, as decisões, os partidos. Veja verso 21, capítulo 5, Gálatas. As invejas, as bebedice, as origens e coisas semelhantes estas, contra as quais vós previno, como já antes vós preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Veja, meus amigos, vocês que bebedice, Jesus está dizendo, é pecado, viu? Se você não se libertar, não se converter a Deus, porque a Bíblia diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Não herdarão o reino dos céus. A prostituição não convém do Senhor. A feitiçaria, contenda, a inveja, lascívia. O que pratica essas coisas, Jesus está dizendo, não herdarão o reino dos céus. Veja versículo 23, Gálatas capítulo 5. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Jesus está dizendo, não há lei. Veja versículo 24, capítulo 5 de Gálatas. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concubice, ansias. Veja versículo 25, Gálatas 5. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Veja versículo 26 e capítulo 5 de Gálatas. Também pelo Espírito não nos tomamos vanglorioso,
vangloriosos, provocando-nos uns aos outros. Ele está dizendo, tomamos vão gloriosos, provocando-nos ao outros, invejando-nos uns aos outros. Isso não convém de Deus, meus queridos. É contra a lei do Senhor. Veja, Coríntios. Vamos para Coríntios 7:2. Meus queridos amigos. E aqueles que tal coisas praticam, Jesus está dizendo, não poderá ver o reino do céu. Não herdarão o reino de Deus. Você tem que fugir, se converter. Jesus disse, convertei dos maus caminhos. E Deus descerá do céu e salvará. Veja o que está escrito, Coríntios 7, versículo 2. Mas por causa da prostituição, tenha cada homem sua própria mulher, e cada mulher seu próprio marido. Veja, porque o homem, você não se pode se envolver com prostituição. Jesus já deixou, Jesus disse, não é bom como viva só. O homem tem que ter sua esposa e respeitá-la. E só pode ter relação com ela depois do casamento. Aquele que tem relação antes do casamento está contra a lei de Deus e diz que tal coisa se pratica, não herdarão o reino dos céus. Veja versículo 3 em 1 Coríntios capítulo 7, verso 3. O marido vaga à mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher ao marido. Veja versículo 4 e capítulo 7, 1 Coríntios. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido é também da mesma sorte. O marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Veja, meus queridos, nós temos que ter o respeito, você ter o respeito com a sua própria esposa, e nós, marido, ter respeito por ela, como ela ter respeito ao seu marido. Jesus está nos ordenando. Jesus diz, marido, amais as suas esposas como ele amou a igreja. Está escrito. Veja capítulo 7, 1 Coríntios, e versículo 5. Não vós negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vós aplicades a oração, e depois vós ajuntastes outra vez, para que Satanás não vós tente pela vossa incontinência. Digo isto, versículo 6, capítulo 7, 1 Coríntios. Digo isto, porém, como que por concessão e não por mandamento. Não concessão e não por mandamento. Veja o versículo 7, 1 Coríntios, capítulo 7. Quando contendo queria que todos
os homens fosse como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Num deste modo e outro daquele. Veja versículo 8, capítulo 7, 1 Coríntios. Digo, porém, aos solteiros, vocês agora solteiros, veja, solteiros, e as viúvas, que lhe é bom se ficares como eu. Veja versículo 9, capítulo 7, 1 Coríntios. Mas se não pode conter-se casem-se, porque é mulher casa do que abrasa. Não porque se mulher casa do que abrasa-se. Veja o versículo 10, capítulo 7, 1 Coríntios. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Ele está dizendo que a mulher não se aparte do seu marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, se que o marido não deixe a mulher, que seu marido não deixe sua mulher. Entendeu, meu querido? Qualquer um que repudiar sua mulher, ele está em adultério. A qualquer um que repudiar sua mulher, repudiar, em outras palavras, qualquer um que deixe sua mulher, não sendo por prática de adultério, ele continua em adultério. Ou a mulher deixa seu marido, qualquer um que deixa seu marido, ou o marido deixa sua mulher, ele continua em adultério. Veja versículo 12, capítulo 7, 1 Coríntios. Mas aos outros digo, eu não o Senhor, se alguém, irmão, tem a mulher e incrédula e ela consente em habitar com ele, não se separe dele. Veja versículo 13, capítulo 7, 1 Coríntios. E se alguma mulher tem um marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não se separe dele. Veja o versículo 14, capítulo 7, 1 Coríntios. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido. E crente de outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Se você, o marido incrédulo, e você busca a Deus e ele se converte, seus filhos serão santos. E se a mulher continua com o marido incrédulo, em prática do erro, seus filhos seriam imundos, Jesus está dizendo. Veja o versículo 15, capítulo 7, 1 Coríntios. Mas se o incrédulo se aparte aparte-se, porque neste caso o irmão ou a
irmã não está sujeito a servidão, pois Deus nos chamou em paz, aleluia. Então, meus amigos e minhas amigas, se tu tem teu marido, cuida dele, e não sapate do seu marido, e a mulher não sapate, e o marido não sapate de sua mulher, porque Satanás quer que você peque, que ele trabalhe interessado da alma. Eu vou fazer uma oração para que Deus venha abençoar os casamentos. Ó nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro diante da sua presença, meu Pai. Vai guardando essas famílias, meu Pai, abençoando os casais, livrando eles de todos os males, meu Pai, que o casamento permaneça, porque hoje casa, mas não dura 1, 2 tempos, estão separados. Por quê? Porque não tem um cordão de 3 drogas. O cordão de 3 drogas é o Senhor Jesus. O casamento só é blindado quando tem o Espírito Santo. Sem ele, não dura 1, 2 tempos, separa. Então, meu Deus, vai de encontro os casais, Senhor, abençoando, porque existe o demônio usando essas famílias, e os casal, vice-versa, são mortos, um mata o outro, porque Satanás está agindo e as mulheres estão que nem um tsunami, marido matando as mulheres. Tenha misericórdia neste momento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai guardando essas famílias, meu Pai, os casais. Coloque suas mãos santas sobre eles, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoando, porque os casamentos estão tendo muita separação, meu Pai, eu estou percebendo. Isso aí é a falta do Senhor Jesus. Coloca as mãos santas, meu Pai, porque o Senhor disse: o que Deus une, o homem não pode separar. Eu determino todos abençoados e repreendo Satanás, em nome de Jesus. Saia dele agora, saia dos casamentos, e abençoa a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Até lá.